Especialistas. Quadro Especialistas, participação do meu amigo Márcio Bertocco. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes da rádio, sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Doutor Márcio, tem muitas perguntas aqui que chegaram hoje, eu não sei nem se vai dar tempo de fazer todas elas. A gente tem muitas que chegaram na semana passada. Eu estou me imaginando aqui na posição do senhor como advogado aí, especialista em várias áreas, né? Mas principalmente na questão dessa reforma trabalhista. Como é que fica, doutor Márcio? Todo dia parece ter uma medida provisória diferente, ó. Fica complicado, né? Na verdade, esse é o nosso dia a dia, né? Normal, né? O bonito do direito é isso, ele anda pra frente, ele evolui. Então isso é muito bom pra gente. E dá oportunidade pra gente estudar mais, se especializar mais e poder trabalhar com maior segurança. Então isso é muito interessante. Mas, bem lembrado, pegando o gancho da medida provisória, né, que você falou, sim, que realmente várias legislações mudam todo dia. Nesse caso específico da reforma trabalhista, essa medida provisória que foi publicada agora na terça-feira, é aquela medida prometida pelo governo, né, dentro daquele acordo que ele fez com o Congresso, com o Senado, para, aprovada a legislação da reforma trabalhista, ele editaria uma medida provisória alterando e modificando algumas questões que estavam pendentes ainda, né? Entre essas questões estão as questões das gestantes, né? Que estava muito polêmica, né? No caso aqui, elas serão afastadas do trabalho em local de insalubridade, com alto grau de insalubridade, né? Com grau máximo. E nos locais menores, né, com um grau menor de insalubridade, elas vão poder até trabalhar desde que tenha um atestado médico autorizando isso, né? A gente falando por cima e rapidamente assim, né? A outra questão muito polêmica, né, aquela jornada de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso depois, né? Sim. A legislação tinha autorizado essa jornada de trabalho através de acordo individual. E aí entendeu-se que esse acordo individual poderia trazer prejuízo para empregados. Então, essa situação da 12 horas trabalhadas, né, da jornada de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso, somente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Tá? Então deixar claro isso, o acordo individual não tem valor, né? Apenas com acordos coletivos, né? Exatamente, o acordo coletivo ou a convenção coletiva. Ou convenção coletiva. Só para esclarecer um pouquinho, convenção coletiva é aquela feita entre sindicatos, né? Sindicato dos empregados, sindicato dos patrões, faz o acordo coletivo, faz a convenção coletiva. O acordo coletivo é quando uma empresa só, que tem uma quantidade suficiente de empregados, chama o sindicato dos empregados e faz um acordo daquela empresa específica com o sindicato dos empregados. Isso é o acordo coletivo. Só para deixar claro. Certo. Também abordou o trabalho intermitente, né? Que estava meio aquele confuso, trabalho, né? Que você presta serviço alguns dias no mês, mas continua vinculado à empresa, onde implantou o aviso prévio nessa modalidade. E uma novidade muito interessante com relação aos danos morais, aonde o valor da indenização será calculado com base no limite dos benefícios da Previdência Social. Ou seja, criaram uma tabela virtual para poder calcular valores de indenização. São situações ainda que é uma nova complementação, vamos dizer assim, da reforma trabalhista, que isso ainda vai dar algumas discussões para até se implantar de forma definitiva. Com certeza. Lembrando que a medida provisória ela tem que passar pelo Congresso para ser aprovada, senão ela perde a eficácia.
Com certeza, e os parlamentares estão apresentando também muitas emendas, né? A gente vai ter ainda muita coisa para falar, né, sobre a reforma trabalhista, né, doutor Márcio? Com certeza, né? Mas vamos falando sobre o concreto, né? Vamos falar sobre o concreto. A gente espera acontecer. A gente espera para ver o que vai dar. Doutor Márcio, vamos começar então aqui com as perguntas dos ouvintes. Essa nossa ouvinte aqui, ela diz que é um homem, trabalha numa empresa e recebo comissão. Faltei 2 dias sem atestado e fui descontada na minha comissão. No contra-cheques não consta as faltas. Pode isso, doutor Márcio? Vamos lá, são 2 perguntas. Sim. Numa só, né? Primeiro, faltou sem atestado, ou seja, não justificou a sua falta. Então é legítimo ao empregador fazer os descontos. Entretanto, esses descontos das faltas têm que estar identificado no holerite. Tanto as faltas cometidas e o valor a ser descontado, quanto o valor das comissões, né? E o devido desconto. Então, tem irregularidade dos dois aqui, tanto do empregado quanto do empregador. Então é bom a gente observar melhor a legislação, né? Para que não ocorra essas dúvidas. No caso, nem ela poderia ter faltado sem apresentar o atestado e nem o patrão, né? Descontado sem registrar isso lá no holerite, né? Exatamente. O cliente não pagou, é legal descontar a comissão que o vendedor recebeu com a venda? Sim, totalmente legal. Tem previsão legal isso, né? Porque senão ficaria caracterizado aí o enriquecimento sem causa, né? Você está ganhando por um trabalho que não se concretizou ou foi feito de forma incompleta nesse caso. Porque você teve o trabalho da venda, ótimo, tudo bem, mas você tinha que ter certeza de que aquela venda era segura para um comprador que realmente iria pagar. Né? A falta de pagamento, então, gera o desconto da comissão. Certo. Esse outro ouvinte aqui, ele disse que ele trabalho em uma empresa e quero sair. Já pedi para me demitirem, mas eles não querem. E eles não querem nem fazer acordo de eu devolver os 40% da multa da rescisão. Não posso pedir demissão, pois vou perder perto de R$10 mil. E eu estou precisando muito desse dinheiro. O que posso fazer? Cai naquela velha conversinha de sempre, né, doutor Márcio? Então vamos lembrar. Vamos lá. Com a reforma trabalhista agora, que já está vigorando, já está valendo, essa situação desse questionamento agora não existe mais, né? Que, como a gente falou várias vezes, esse tipo de acordo era ilegal, porque não tinha nenhuma base legal que pudesse dar validade nesse acordo. Entretanto, com a reforma, já houve uma situação de regulamentação nesse sentido, né? Aqui, o artigo da CLT que foi alterado é o 484, letra A, né? Aonde ele autoriza que o contrato de trabalho seja extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas, isso que é importante. Pela metade, o aviso prévio, se indenizado, né? Então, nesse caso aqui, patrão, me manda embora, como é que vai fazer? O aviso prévio, metade para cada um paga metade do aviso prévio, né? A indenização sobre o fundo de garantia, que é exatamente esses 40% que ele está perguntando, também é dividido pela metade. Então, o empregado vai receber metade dessa multa de 40%, né? E ele vai poder movimentar o fundo de garantia dele em até 80% do valor lá depositado, né? Entretanto, uma novidade: a extinção do contrato por acordo não autoriza o ingresso no programa do seguro-desemprego, certo? Tá. Então ele pode fazer o acordo com o empregador agora sem problema nenhum. A lei autoriza tudo, observadas essas regras que a gente acabou de fazer. Essas novas Na regras. forma como ele está perguntando, não pode mais. Não, né, continua sendo ilegal, não vai ser feito, até porque agora, com a previsão que existe do acordo, essa ilegalidade aqui pode gerar sanções para ambos os lados. Perfeito. Sobre a reforma trabalhista e o acordo consensual, apenas a empresa pode solicitar ou o trabalhador pode pedir à empresa que faça esse acordo, doutor Márcio? Perguntinha até que tem muito a ver com o anterior.
Exato. Mas aqui, você pode ver que a própria pergunta já dá uma resposta. Já se respondeu, né? Porque se o acordo é consensual, então tanto a empresa quanto o trabalhador podem fazer o pedido. Né? É uma questão dos dois, de consensualidade. Chegar lá, o empregado, chegar até o empregador e pedir para que seja aplicada essa situação prevista na CLT, esse acordo. Né? Então não tem problema nenhum. Então ambas as partes podem pedir. É o que a gente sempre fala, né? O diálogo, né, doutor Márcio? Exatamente. Batendo um papo, tudo se resolve. Nesse caso, ainda, né, só complementando, por conta de ser muito recente, não dá pra gente falar, se eu pedir, a empresa é obrigada a me dar. Se a empresa pedir, eu sou obrigado a aceitar. Não dá para ter essa certeza ainda, né? Conforme o tempo for passando e na prática isso for acontecendo, que a gente vai avaliar com mais segurança. Um funcionário com quase 2 anos e uma férias vencida no mês de maio de 2017. A empresa pode parcelar as férias dele, mesmo sendo uma férias vencida e muito antes da reforma, né? Que foi aplicada aí no dia 11 de novembro? Entrou em vigor, né, no dia 11? Olha, a situação aqui ainda está um pouco indefinida, né? Muitas pessoas, né, principalmente o judiciário, ainda está avaliando da seguinte forma: o que aconteceu na lei anterior rege-se pela lei anterior. Então, o fato gerador está na lei anterior, a lei anterior que vai se incumbir de resolver. O que acontecer na lei nova, a lei nova que vai resolver. Nesse caso aqui, ele tem a férias vencida. Então, as férias vencidas vão ser regulamentadas, vão ser reguladas pela lei anterior. Ou seja, ele estava naquela regrinha. Ele pode tirar até 20 dias de férias e vender 10 dias, ou tirar os 30 dias de uma vez. Tá? Essa é a situação. As férias novas, ela já pega o período de transição. Então, nas férias novas, vai ver a conveniência entre ele e o empregador em parcelar ou não essas novas férias. As novas férias entram na regra nova, né? Exato. Gostaria de saber se minha patroa poderia estar colocando uma câmera escondida sem ter avisado qualquer funcionário. Trabalho numa loja e o que poderia estar fazendo legalmente, né? Ela está perguntando o que poderia fazer legalmente, pois me senti com minha privacidade invadida. Só descobrimos quase um mês depois, quando ela tirou a câmera de onde estava instalada, né? Ela não colocou aqui o motivo da patroa instalar a câmera, mas cabe aqui algum tipo de processo, doutor Márcio? Olha, é um assunto polêmico até hoje, a questão das câmeras, né? Como já foi até abordado algumas vezes aqui mesmo, gente, a instalação de câmeras de segurança em locais aonde precisam ser vigiados, né? Vamos usar essa expressão, é totalmente legal, não tem problema nenhum. Tanto que você entra numa agência bancária aí, tem câmera instalada para todo lado, né? Supermercados também, tudo no sentido de dar segurança para aquele consumidor, para aquele cliente e tudo mais. No caso da loja aqui, ela não especificou aonde estava essa câmera. A câmera, se ela for colocada em locais de intimidade do empregado, não pode. Gera inclusive indenização por dano moral, né? Por exemplo, colocar a câmera num vestiário, onde a pessoa troca de roupa para poder ir trabalhar. Isso sim é uma invasão de privacidade, da intimidade, é totalmente ilegal, não pode. Agora, a câmera instalada por motivo de segurança deve ser avisado sim a todos os integrantes da empresa, não para os externos, justamente para dar segurança para todo mundo, né? Agora, qual o motivo e aonde estava essa câmera por estar escondida, é difícil responder. Então, não é a melhor forma de se trabalhar. Por isso, se levar uma ofensa e comprovar essa ofensa junto ao empregado, ele pode entrar com uma ação de indenização e a empresa, né, o patrão aí, ser penalizado nesse sentido. Doutor Márcio, tem muitas perguntas chegando aqui, eu vou fazer a primeira que chegou hoje, e as outras vão ficar para a semana que vem. A nossa ouvinte quer saber o seguinte: a pergunta, Antônio Cláudio, para o doutor Márcio é a seguinte: eu trabalho há 8 meses numa microempresa, mas os 2 primeiros meses foi sem registro.
Eu registrei minha carteira no dia 1º de junho desse ano, mas fui dispensada e vou trabalhar até o dia 1º/12, que no caso fará 6 meses de registro, certinho, não é? Eu vou conseguir pegar o meu seguro-desemprego? Se eu conseguir pegar, quantos meses seria? Conseguiu entender, doutor Márcio? Nesse caso aí, é aquela questão, trabalhou sem registro, né? Esse trabalho sem registro já gera imediato prejuízo para o empregado, porque se ele precisasse desses 2 meses para o seguro-desemprego, já estaria no prejuízo, né? A questão do seguro-desemprego não mudou a regra. Se é o primeiro seguro-desemprego, ele precisa de 12 meses de trabalho. Se for, respeitado o intervalo entre o primeiro e o segundo seguro-desemprego, são 9 meses de trabalho, e também respeitado o novo, mais um período de distância, de lapso de tempo entre o segundo e o terceiro trabalho, são 6 meses. Precisa ver em qual situação ela se enquadra. Quando que ela recebeu o último seguro-desemprego, se é que já recebeu, e pegar os contratos de trabalho que teve para fazer a contagem desse tempo e ver em qual situação ela se enquadra, né? Perfeito. Não dá, pelo que ela perguntou especificamente, não dá para dar uma resposta taxativa. Com esses dados aqui que ela passou, não dá para dar uma resposta mais clara para ela. Mas... O melhor caminho é ir até um posto da Caixa Federal munido com a carteira de trabalho, que lá eles vão fazer a contagem com precisão. Doutor Márcio, muito obrigado aí pela participação de hoje. Tem muitas perguntas, pessoal realmente muito confuso agora com essa questão aí da reforma aí, mas vão ficar para a próxima semana. Deixa eu até fazer mais uma aqui, que tem a questão de datas aqui. Antônio Cláudio, por favor, pergunta aí pro doutor Márcio: se o funcionário faltar do serviço para viajar por 3 dias, sendo época produtiva, tipo véspera ou antivéspera de Natal, mesmo avisando o patrão pode demitir o empregado por justa causa? Olha, a demissão por justa causa é uma excepcionalidade de demissão, ou seja, não é uma demissão comum. Para que ela ocorra, por ser uma punição muito grave ao empregado, porque vai suprimir direitos dele, né, como seguro-desemprego, movimentação do fundo de garantia, recebimento da multa, ela tem que ser precedida de uma investigação desse ato grave, né? Então, a princípio, por mais prejuízo que o empregado possa trazer para a empresa, nessa situação específica que ele falou, de faltar 3 dias antes de um Natal, por exemplo, e ele for um vendedor, ou seja, as vendas dele fará falta para a empresa, não é motivo de rescisão por justa causa direta, né? É motivo de advertência por escrita, ou até suspensão com desconto nos vencimentos, nos salários, né? Mas não é, a princípio, a demissão direta. Só seria se ele já vinha praticando esse tipo de faltas injustificadas ao longo aí dos 6 meses anteriores, né? Vamos supor que em todo feriado ele praticasse esse tipo de ação. Aí sim já poderia estar caracterizado. Mas fora isso, não. Teria que ser aberto um inquérito para apuração de falta grave e, devidamente comprovado esse inquérito, geraria justa causa. Valeu, doutor Márcio. Obrigado aí pela participação de hoje aqui no programa. Um bom final de semana e até a próxima sexta. Só complementando. Sim. Nessa última situação, o empregado também, ele tem que ver a questão do comprometimento que ele tem com a empresa e a responsabilidade dele também, né? A gente não pode jogar a culpa só em cima da empresa também. Sim, com certeza. Um abraço, doutor Márcio. Um abraço, bom final de semana a todos e aguardamos os novos acontecimentos. Vamos aguardar. Um grande abraço.